No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre uma grande polêmica, mas que na verdade nem deveria ser polêmica. Afinal de contas, a resposta é muito simples. Pergunta: existe treino de musculação para definir? Já vou dar a resposta para vocês, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Afinal de contas, existe treino de musculação para definir ou também para emagrecer? Já vou dar a resposta para vocês. Mas antes, deixa eu explicar o que seria um treino para definir ou emagrecer. É um treino em que faz muitas repetições, né? O aluno ele vai fazer cerca de 20 repetições, 25 ou mais, tá? E o intervalo de descanso, ou seja, a densidade do treino, ela é curta, ela é baixa. Ou seja, a pessoa vai descansar 30, 40 segundos. Isso é que muitas pessoas prescrevem acreditando que seja um treino para emagrecer ou para definir. Ou seja, mais repetições e um intervalo de descanso pequeno. Ou seja, vai descansar um minuto e meio mais, descansa-se apenas 30 ou 40 segundos. Muito bem, então vamos à resposta. Existe treino de musculação para você obter força máxima, tá? Que é aquele treino de 1 a 5 repetições, né? Com carga bem pesada. Existe treino com objetivo de hipertrofia. Também existe treino funcional, ou seja, para você desempenhar determinada função no dia a dia. E isso inclui nos esportes, né? Ou seja, um treino de musculação que vai te ajudar a melhorar o desempenho no esporte que você pratica, seja ele futebol, vôlei ou basquete. Existe também treino com ênfase em proporcionar mais equilíbrio, entre outras variáveis. Mas a resposta é que não existe nenhum treino de musculação no mundo que seja melhor, ou seja, tem uma resposta melhor para você definir ou você emagrecer. E eu já vou dar a explicação do porquê que realmente não existe nenhum treino eficaz que promova mais resultados para emagrecer ou definir. Mas vou contar antes uma história. Então, há muito tempo atrás, quando eu comecei a treinar musculação há 25 anos, os professores, né, das academias que eu treinei passavam um treino mais voltado, dependendo da estratégia, né, mais voltado para definir e emagrecer. E aí eu fazia aquele treino, mas não via muitos resultados, né? Não via um diferencial entre um treino de hipertrofia e um treino para emagrecer ou definir. E depois, na sequência, né, eu comecei a trabalhar com isso também e eu prescrevia treino para alguns alunos que tinha como objetivo emagrecer ou definir. E aí eu colocava lá 20 repetições, 25 e também intervalo de descanso curto. Mas eu vi que também que não dava muito resultado. Bom, pelo menos, né, com relação ao treino, não dava resultado. E envolvia outras questões que davam resultados com relação ao emagrecimento, que eu já vou falar para vocês. E aí, conforme eu fui estudando, eu via que não tinha absolutamente nada a ver diferença entre os treinos, pensando nessa questão de emagrecer e definir. E foi a partir daí que eu nunca mais fiz um treino de musculação com foco em emagrecer, porque eu via que isso não dava resultado nenhum. E na hora de eu prescrever para os alunos, eu também não prescrevia dessa forma. E sim passava outras variáveis que aí sim influenciam bastante na definição e emagrecimento. Muito bem, agora eu vou explicar para vocês e provar que realmente um treino com mais repetições e intervalo de descanso menor não faz, ou melhor, não promove com que você emagreça mais ou defina mais. Muito bem, o que as pessoas acreditam? Muitas pessoas até hoje acreditam nisso. Se você faz 10 repetições, suponhamos, tá? Só para deixar em números mais fáceis para vocês entenderem, suponhamos que a cada repetição se gaste uma caloria, tá? Então, se você faz uma série de 10 repetições, se gastou 10 calorias. Se você faz uma série de 20 repetições, você gastou 20 calorias. Até aí, essa ideologia, esse cálculo, não está errado. Realmente, se você faz 20 repetições, você gasta mais caloria que 10. Até aí, ok, tá? Agora, vamos para a questão do tempo de descanso. Se você descansa 30 segundos, vamos supor que você vai fazer 4 séries. Você faz 4 séries em 5, 6 minutos, por exemplo, tá? Se você descansa 1 minuto e meio ou mais entre as séries, suponhamos que você leve 10 minutos para fazer esse mesmo exercício de 4 séries. Logo, em vez de você fazer o exercício em 5 minutos, você vai fazer em 10. Sendo que, se a pessoa descansando apenas 30 segundos, ela consegue fazer o exercício em 5 minutos, em 10 minutos ela faz 2 exercícios. Sendo que quem descansa mais faz apenas um exercício. Nesse cálculo, nessa ideologia também, você vai queimar mais calorias
fazendo 2 exercícios, ou vamos dizer assim, 8 séries em 10 minutos, do que fazendo apenas 4. Até aí tá tudo perfeito, lindo e maravilhoso. Só que agora que vai a explicação do porquê que nenhuma das duas formas, ou seja, mais repetições e intervalo de descanso menor, vai fazer com que você queime mais calorias, né? Ou seja, faça um trabalho mais para definir. A explicação se resume a intensidade. O que acontece? Quando você vai fazer 20 repetições, você concorda comigo que você vai ter que colocar uma carga bem mais baixa do que você fosse fazer 10? Logo, dá na mesma, ou quase na mesma. Pois, se você vai fazer 10 repetições, você vai fazer com uma carga alta, né? Ou se você for fazer 8 repetições, você vai colocar uma carga alta, porque é poucas repetições. Se você vai fazer 20 ou 25 repetições, você tem que colocar a carga bem mais baixa, muitas vezes metade. Então, se você for calcular o volume load, ou seja, número de séries versus número de repetições versus a carga de peso, vai dar igual ou muito parecido. Logo, o que vale é a intensidade, né? Se você vai fazer 2 exercícios em 10 minutos, ou seja, 8 séries, você vai queimar a mesma quantidade de calorias porque a intensidade é baixa, porque você colocou muitas repetições. Se em 10 minutos você vai fazer apenas um exercício, mas a intensidade vai ser bem alta. E quanto maior a intensidade, independente do esporte, se é musculação, se é aeróbio, se é anaeróbio, independente, quanto maior a intensidade, mais você gasta calorias, com certeza. Bom, e com relação ao tempo de descanso, a resposta é a mesma. Afinal de contas, se você descansar 30 segundos, 30, 40 segundos, o seu corpo não consegue se recuperar a tempo de fazer a mesma intensidade ou o mesmo número de repetições. Não tem como. Então, apesar de um aluno, por exemplo, descansar 1 minuto e meio, 2, ele vai ficar um tempo grande sem estar fazendo a série, ou seja, vai estar descansando e não vai estar gastando tantas calorias. Mas quando ele chegar na segunda série ou na terceira em diante, ele vai fazer com a mesma carga ou a carga um pouquinho menor. E 1 ou 2 repetições a menos. Então ele consegue manter a intensidade. Então, pessoal, resumindo, se um treino de musculação em que você descansou 1 minuto e meio e fez cerca de 8, 10 repetições, você queimou aproximadamente 200 calorias, em um treino em que você fizer bastante repetições, 20, 25, e descansar 30, 40 segundos, você vai perder a mesma coisa ou praticamente igual. Mesmo que você perder um pouquinho mais, vai ser um número insignificante, irrisório. Ou seja, em vez de você perder 200, talvez você vai perder 210, 220 calorias, com um treino de mais repetições e intervalo de descanso menor. Isso, em números, não significa praticamente nada. Tem outros fatores muito mais importantes que eu vou falar para você já já, que vai influenciar muito mais com relação à definição muscular e também emagrecer. Bom, então vamos lá. Exercícios aeróbios. Esse sim, pensando em tempo de treino, vamos supor, você pega meia hora de um treino de musculação e pega meia hora de um treino de cardio. Muito provavelmente, nessa meia hora de treino de cardio, você vai queimar mais calorias do que num treino de musculação. E aí, aproveitando o gancho, algumas pessoas devem estar perguntando: ah, Dan, então se eu for fazer um treino circuito, eu vou queimar mais calorias. Afinal de contas, o treino de circuito mescla musculação, ou seja, aeróbio, com também anaeróbio, né? Tem alguns exercícios entre os exercícios de musculação que acaba sendo um trabalho um pouco mais aeróbio. E o intervalo de descanso é mínimo, né? É o tempo de você sair de um aparelho e ir para o outro, cerca de 10, 15 segundos, e aí depois você faz lá um polichinelo, faz um burp, enfim. Aí que tá. A resposta é a mesma. Por quê? Quando você faz um treino de circuito, a recuperação é muito baixa. É pior até do que no treino de musculação, em que você vai descansar 30 segundos. Afinal de contas, você vai descansar num treino funcional ou um treino de circuito cerca de 10, 15 segundos. Então, você mal recupera o sistema cardiorrespiratório, mal recupera a musculatura e já vai e faz um segundo exercício, um terceiro. Dependendo do treino de circuito, você vai fazer um total de 8, 10 exercícios seguidos, para aí sim depois descansar. Então, como a recuperação ela é muitíssimo baixa, você não vai conseguir desempenhar com alta intensidade. Você vai ter que reduzir todos os exercícios, a não ser o primeiro, né? O primeiro você até consegue fazer com uma carga elevada. Mas aí você vai para o segundo, já vai ter que reduzir a carga. Você nem recuperou o sistema cardiorrespiratório direito. Quando você chegar no sexto, sétimo, décimo, você vai ter que imprimir uma carga ainda menor, pois você vai estar ainda mais fadigado e vai estar ainda mais comprometido o sistema cardiorrespiratório. Muito bem, pessoal, eu já vou passar mais informações incríveis para vocês sobre o que queima mais calorias, menos, qual o melhor treino para isso. Mas antes, deixa eu perguntar, está gostando do vídeo? Está ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal, para você ter conteúdos como este aqui, que possam lhe ajudar a chegar no seu objetivo
da melhor forma possível, mais rápida e prevenir lesões. Muito bem, eu ouvi falar para vocês que um treino aeróbio, ou seja, um treino cardiorrespiratório, queima mais calorias do que um treino de musculação. Então, fazendo uma comparação, você vai e treina 1 hora de exercício cardiorrespiratório. Geralmente, provavelmente, você vai queimar mais calorias do que fazendo um treino de musculação de também 1 hora. Mas eu ouvi falar para vocês que depende. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês fizerem um treino de musculação com alta intensidade durante 1 hora, vamos supor que vocês queimem facilmente 300 calorias. Agora, se vocês pegarem essa mesma hora e fizer um treino bem tranquilo de cardio, ou seja, você vai fazer com velocidade na esteira 5, 6, você vai, por incrível que pareça, queimar menos calorias do que o treino de musculação. Então, novamente, a intensidade vai falar mais alto. Então, não adianta nada você fazer um treino cardio de 1 hora, mas com intensidade baixa, sendo que nesse caso vai queimar menos calorias que um treino de musculação com alta intensidade. Agora, lógico, se você pega essa 1 hora de treino cardio e você faz com alta intensidade, seja um treino contínuo, vamos supor que você mantenha lá 8 km por hora durante 1 hora, ou você faça o treino HIIT, né? High Intensity Interval Training. Então você dá tiros em que você vai na velocidade de 10, 12, 14 km por hora, depois você volta para 8 ou até mesmo uma caminhada de 6. Nesse caso, sim, você vai provavelmente queimar 50% a mais ou de repente até o dobro de calorias do que um treino de musculação. Bom, a essa altura do campeonato, acredito que a maioria de vocês deve estar pensando da seguinte forma: Adam, então acredito que o segredo, né, que mais faz obter resultado para emagrecer e definição muscular é a associação do treino de musculação mais o treino aeróbio, certo? A resposta seria mais ou menos. E o porquê disso? Esses dois são importantíssimos, mas quando se fala em queima de gordura corporal de definição muscular, dependemos todos nós de uma coisa que é a mais importante de todas, que essa sim é o maior diferencial, é o mais importante para você chegar nesses resultados. E o que seria isso? A alimentação. A alimentação, essa sim, é o que vai fazer você realmente emagrecer e obter definição muscular. E mais especificamente falando, o que vai fazer você chegar no resultado que você espera de emagrecimento e definição é o déficit calórico. O que seria o déficit calórico? Então vamos supor que você, com seus treinos de musculação e cardio e no dia a dia, né, você gaste 2.000 calorias. Para você entrar em déficit, você só pode consumir, vamos supor, 1.500 a 1.600 calorias. Sempre o seu consumo de alimentação tem que ser menor do que o seu gasto calórico. Então vou dar outro exemplo. Vamos supor que você gaste muitas calorias, né? Você gaste 4.000 calorias por dia, contando o seu metabolismo basal. Então vamos supor que você gaste 4.000 calorias e aí você vai ter que consumir 3.000, 3.500, 3.700. Sempre só existe uma solução para você emagrecer e definir. É você estar em déficit calórico. Se você consumir a mesma quantidade de calorias do que você gasta, você vai ficar no mesmo lugar. Você não vai nem emagrecer, nem engordar. E, é claro, se você consumir mais do que você gasta, nesse caso, muito pelo contrário, você vai engordar. Bom, agora eu vou contar para vocês um erro que é muito comum, principalmente quem está iniciando na academia, mas não somente, inclusive alunos nível intermediário e avançado. O que acontece? Vamos supor que a pessoa ela não está fazendo musculação e ela também não está fazendo treino aeróbio, e ela tem um gasto de 2.000 calorias por dia, sendo que ela consome 2.500, ou seja, ela está engordando. Devido a isso, ela fala, bom, então eu vou fazer academia, musculação e também vou fazer cardio. Por quê? Dando um exemplo em números, tá? A pessoa estava gastando 2.000 calorias, ela passa a gastar 3.000 calorias. Ela fala, bom, então fechou, né? Eu estava gastando apenas 2.000, agora eu vou gastar 3.000, ou seja, 500 calorias a mais do que o meu consumo de 2.500. Só que tem um pequeno problema. Ela, de 2.000 calorias, ela passa a gastar 3.000, até ok. Só que ao invés de ela consumir 2.500, que era o que ela estava consumindo antes, ela passa a consumir 3.500. Ou seja, ela está gastando 3.000 calorias e está consumindo 3.500. Ou seja, não adiantou de absolutamente nada com relação ao emagrecimento ela aumentar o gasto calórico, pois ela também aumentou o consumo calórico. Então, mais uma vez, né, para vocês entenderem que a questão da alimentação, de tudo que existe, ela é a principal que vai nortear os seus resultados com relação ao emagrecimento e definição muscular. Ah, pessoal, eu tenho mais 2 informações importantes para passar para vocês, inclusive são 2 curiosidades, mas antes, para quem quer obter o máximo de resultados em hipertrofia, chegar no objetivo o mais rápido possível, da melhor forma possível e prevenir lesões, eu tenho um serviço de mentoria em hipertrofia muscular.
Aqui vocês vão encontrar no link o meu site, que vocês vão ter acesso a todas as informações, e eu terei o maior prazer em poder levar você a obter a sua melhor versão e chegar no seu tão conquistado objetivo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, se você faz um treino de musculação que dura 2 horas, ou seja, um volume grande, logo é um volume maior que o treino de 1 hora. Principalmente se o descanso não for de 3, 4 minutos, é claro. Só que aqui está um detalhe, você não pode usar isso como estratégia para queimar mais calorias para emagrecer. Até mesmo porque tem que ver se você está preparado, se você está num nível super avançado, de acordo com a disponibilidade dos treinos que você faz durante a semana, se você vai na academia 3, 4, 5, 6 vezes na semana, se você vai obter descanso suficiente para se recuperar desses treinos de 2 horas. Então, o ideal é você fazer um volume que seja adequado a você, de acordo com o seu nível de treinamento, de acordo com o seu objetivo. E aí esse treino pode durar 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e meia, 45 minutos, vai depender de diversas variáveis. Então, mais uma vez, a gente entra naquela questão, né? O mais importante não é o volume de treino ou até mesmo o volume de cardio ser alto, e sim você utilizar as estratégias de déficit calórico da alimentação para aí sim poder chegar de uma forma mais rápida e eficiente. E a outra informação, a outra curiosidade, é que o treino de membros inferiores queima mais calorias do que o treino de membros superiores. E por que isso ocorre? Quando a gente fala em membros inferiores, os nossos músculos são maiores e nós temos muitos músculos. Então, por exemplo, na parte interior da coxa nós temos o quadríceps, só aí já são 4 músculos, né? Composto por vasto medial, vasto lateral, vasto intermedial e reto femoral. E na parte de trás da coxa também temos 4 músculos, ou seja, temos o bíceps femoral, né, a parte lateral e a parte medial. Também temos o semimembranoso e o semitendinoso. Então, mais uma vez, 4 músculos. Fora, né, músculo adutor de coxa, glúteos, panturrilha, que tem os sólios e os gastrocnêmios. Então, são muitos músculos e os músculos são grandes. Então, vamos supor que um treino de membros inferiores você queime 400 calorias. No de treinos superiores, você vai queimar por volta de 300. Bom, pessoal, agora só mais 2 coisinhas. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, deixa o like e também ativa o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa que eu fiz um vídeo sensacional que se chama 55 dicas para você obter o máximo de hipertrofia. Eu pesquisando nos canais do YouTube, eu encontrava 10, 12 dicas, no máximo 15, para obter o máximo de hipertrofia. Foi aí que eu tive a ideia de preparar um vídeo que tivesse todas as dicas para você poder obter o máximo de hipertrofia e alta performance. Então clica nesse vídeo aqui, que está sensacional. Então já sabe, né? Vamos que vamos para cima?